Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E na aula 23, pessoal, falaremos um pouco sobre os pronomes oblíquos, tudo bem? Algumas considerações preliminares caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir na engrenagemzinha aqui embaixo e passar esse vídeo para velocidade 2, a coisa vai fluir um pouco mais rápido. Hoje, pessoal, nós não resolveremos questões, tá? A intenção é que essa aula seja uma aula bem mais breve, só para discutir alguns pontos da parte de pronomes oblíquos que serão necessários para a gente lá em regência verbal. Então, sem questões por hoje, mas antes de começarmos, pegue uma água aí, um cafezinho, papel e caneta para você tomar nota daquilo que você achar relevante. E desde já pedir, né, pessoal, por favor, se inscrever no canal aí, valorizar o nosso trabalho, deixar aquele gostei. E, pessoal, tem essa lista de vídeos sobre pronomes aqui que eu recomendo, tá? Eu assisti agora há pouco essa aula da professora Maria Beatriz e, pessoal, há tempos eu não via um professor ou uma professora com a qualidade técnica dessa Maria Beatriz. Fiquei surpreso e o professor Ivan Pereira ele tem um resumo interessante também sobre pronomes oblíquos e o Lord Noslen. Lord Noslen é nosso velho conhecido, né? O que a gente tem por esse cara é admiração e respeito. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre os pronomes pessoais em específico, tá? Os pronomes pessoais, eles se dividem em caso reto e oblíquo, tá? Pronomes do caso oblíquo ou pronomes oblíquos, simplesmente. E dentro de oblíquos, nós temos os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Pessoal, por que eu decidi gravar essa aula aqui? Eu não ia mexer com pronome de forma tão direta assim. Não tinha intenção de gravar uma aula diretamente sobre pronome, mas se fez necessário. Vejam só, pessoal. Os pronomes oblíquos, eles funcionam como complemento de verbo, tudo bem? Enquanto que os pronomes do caso reto, eles funcionam como sujeito, eles substituem o sujeito de verbo. Então, a primeira declaração que eu faço aqui, que vale tomar nota, é que pronome pessoal do caso reto conjuga verbo. Pronome oblíquo não conjuga verbo, tá? Pronome oblíquo é complemento verbal, é objeto de verbo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter claro na cabeça é isso. Caso reto conjuga verbo, substitui sujeito. Porém, exerce função sintática de sujeito. Mas já os pronomes oblíquos, eles são complementos verbais. Eles são objetos de verbo, sejam objetos diretos ou objetos indiretos, tá? De modo geral, os pronomes oblíquos átomos, eles funcionarão como objetos diretos e os pronomes oblíquos tônicos funcionarão como objetos indiretos. Porém, há uma exceção, e é essa exceção que eu quero discutir aqui com vocês. Por exemplo, o lhe, ele vai funcionar como objeto indireto. E se fosse apontar um cara que causou essa aula aqui, é o pronome oblíquo átono lhe. Por quê, pessoal? Porque ele funciona como objeto indireto. E muitas vezes ele vai escamotear, ele vai esconder uma preposição. E essa é a razão por que eu estou gravando essa aula, conforme nós veremos nos exemplos. Então nós veremos que há casos em que o lhe ele esconde uma preposição, ele traz com ele uma preposição, vou mostrar logo aqui abaixo, tá? E, pessoal, essa parte de oblíquo aqui nessa imagem eu vou discutir na página seguinte, mas vamos lá. Abaixo, agora, eu trago exemplos em que o o e o a funcionam como objeto direto, tá? Então veja, o verbo amar, de modo geral, existe o caso em que eu vou ter um objeto direto preposicionado, mas essa é uma exceção, essa é uma outra história. O que acontece? O verbo amar, de modo geral, ele é verbo transitivo direto, isto é, quem ama, ama algo ou alguém. Por exemplo, amo o cachorro, amo o computador, amo a iluminação daquele lugar. Tudo bem? Neste caso, o verbo amar é transitivo direto. Então aqui, ó, vejam que o pronome oblíquo átono a está funcionando como objeto direto do verbo amar. Então vejam, amou-a como nunca amara outra mulher. Nossa, professor, que fofinho. Fofinho, né, pessoal? Então, o que mais aqui, ó? Tragam-na aqui imediatamente. Pessoal, esse na aqui é por causa da terminação de tragam, tá? Tragam terminou com M, então não posso dizer tragam a, ok? Não posso dizer tragam a aqui imediatamente. Eu preciso dizer tragam-na aqui imediatamente, tá? Na oralidade, isso seria, as pessoas normalmente pronunciariam isso aqui da seguinte forma: tragam ela aqui imediatamente.
Mas, pessoal, não posso ter ela como objeto, tá? O que isso aqui tecnicamente está incorreto. Incorreto para a escrita. Eu faço menção disso. Incorreto para a escrita. Não há problema nenhum você dizer isso no coloquial. Então, o correto seria dizer tragam-na aqui. Por quê? Porque ela é um pronome pessoal do caso reto. Eu não posso utilizar pronome pessoal do caso reto como complemento verbal, como objeto de verbo. Nós veremos mais exemplos. Então, a promessa fê-lo caminhar por dias em procissão. Então, a promessa o fez, tudo bem? Eu não posso dizer a promessa fez ele. Na verdade, eu não posso escrever, certo? Isso é admissível no discurso oral, no discurso falado, né? A promessa fê-lo caminhar por dias. Eu vou tirar isso daqui, pessoal, já que está incorreto, eu vou tirar. Então, a promessa fê-lo caminhar por dias em procissão. Como nós diríamos isso assim, no usual, né? A promessa fez ele caminhar. Ou uma outra forma que se preserva a correção gramatical também é: a promessa o fez caminhar por dias em procissão. Então notem que o aqui funciona como objeto direto. Mais um caso, tudo bem? Prenderam-no, certo? Prenderam-no em uma movimentada avenida de Osasco. Então, prenderam ele, tá? Supostamente, isso aqui, na verdade, isso aqui é a situação incorreta. Isso aqui eu vou tirar, tá? Então, o prenderam em uma... É isso aqui, tá, pessoal? Prenderam-no em uma movimentada avenida de Osasco. Então, não posso dizer prenderam-o, eu digo prenderam-no em uma movimentada avenida de Osasco. Pessoal, caso você queira mais detalhes, porque isso aqui normalmente, esse M, o primeiro raciocínio que vem é prenderam-o. Mas por que tem o N? Porque o verbo termina em M. Então, prenderam-no em uma movimentada avenida de Osasco. Caso você queira mais detalhes sobre essas terminações, por que eu utilizo o N aqui, tá? Ainda que seja um objeto direto e não haja preposição aglutinando com o artigo o, por que eu uso N? Por causa dessas terminações. Então, deixei esse link aqui, tá? Para os verbos constituídos de pronomes oblíquos, dá uma checada lá. Certo, pessoal? Agora vamos nos atentar ao lhe funcionando como objeto indireto. Tragam-lhe o que comer. Pessoal, esse lhe aqui está embutido o que, né? Está embutido o quê? Está embutido a ideia de a ele. Tragam a ele o que comer. Ou tragam o que comer a ele, tudo bem? Outra situação, vou pegar o pincel de formatação aqui. Tragam-lhe o que comer, melhor, deram-lhe o que comer, ou deram o que comer a ele. Mais um caso, prometeu-lhe que jamais a deixaria e honrou sua palavra. Então, prometeu que jamais a deixaria a ela. Notem que esse lhe, ele esconde a preposição a, está escondendo a preposição a, tudo bem? Porque tragam, na verdade, pessoal, tragam, neste caso, ele está funcionando como um verbo transitivo direto e indireto, isto é, quem traz algo a alguém, tudo bem? Quem dá algo a alguém. Então aqui, ó, o algo é o quê? O que comer. E quem é o alguém? É ele. Então, deram o que comer a ele. Aqui eu tenho um objeto direto e aqui eu tenho um objeto indireto. Isso é o que eu quero evidenciar, pessoal. O lhe, ele esconde, em muitas situações, a preposição a, funcionando como objeto indireto. Esse é o ponto-chave desse vídeo. Mas eu quero discutir uns outros pontos e a gente vai passar para isso. Mais uma situação. Prometeu-lhe que jamais a deixaria e honrou sua palavra. Então, prometeu que jamais a deixaria, ele prometeu isso a quem? A ela. Isso aqui é o que ele prometeu, o objeto direto. E isso aqui é o objeto indireto. Então, quem promete, promete algo a alguém. Quem promete, promete algo a alguém. O que ele prometeu? Que jamais a deixaria. Prometeu a quem? Prometeu a ela. Então, notem que o lhe, esse lhe aqui, na verdade, ele equivale ao a ela. Tudo bem? Prometeu a ela. Prometeu-lhe. Esse é um dos pontos chaves. Um outro exemplo, para ficar absolutamente claro. Prometeu-lhe um presente de Natal. Prometeu um presente de Natal ao filho. Então, neste caso aqui, lhe
esconde quem? Ele representa quem? Representa ao filho. Quem promete, promete algo a alguém. Então ele prometeu. Prometeu o quê? Um presente de Natal. A quem? Ao filho. Tá bem? Se atentar para isso, pessoal, porque isso será extremamente relevante na parte de regência. Porque não só de regência, como de transitividade verbal, tá? Transitividade verbal e regência verbal são dois conteúdos que andam de mãos dadas, tá, pessoal? Não dá para separar uma coisa da outra. A ideia de objeto direto, objeto indireto, transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo, isso aí segue a gente até a parte de regência verbal. E como eu disse, esse vídeo aqui, ele está sendo constituído como um pré-requisito daquilo que nós veremos na aula 24 de regência verbal, tá? Resolveremos 10 questões na aula de regência verbal para fixar. E, pessoal, novamente o quadro. Agora eu quero aprofundar um pouquinho mais a discussão sobre a ideia do pronome pessoal do caso reto e o pronome oblíquo. Tudo bem? Então vejam só. Pessoal, pronome pessoal do caso reto não pode ser utilizado como objeto de verbo. Eu vou trazer exemplos clássicos aqui para vocês. Vejam só. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Então não posso dizer eu amo ele profundamente, disse a garota. Essa garota errou a gramática aqui, tá? Ao menos ela não pode escrever isso. Não de acordo com a norma culta. Eu amo ele profundamente, disse a garota. O correto é se dizer o quê? Eu o amo profundamente. Por quê? Porque pronome pessoal do caso reto, ele não é objeto de verbo. Tudo bem? Quem ama, ama algo ou alguém. Outra situação. Eu vi ela no shopping há algumas semanas. Eu a vi no shopping há algumas semanas. Eu a vi. Então, não só notem que o ele, que é um pronome pessoal do caso reto, não pode funcionar como objeto de verbo, como nessa situação eu tenho o objeto direto antes do verbo. Então, não necessariamente o objeto vai estar depois do verbo, que é o mais comum, tá? Eu posso ter situações em que o objeto está preposto ao verbo, que é essa situação. Eu amo-o, tudo bem? Eu o amo. Eu posso dizer eu amo-o ou eu o amo, mas amo-o fica estranho. Então, o que a gente diz? Eu a amo. Outra coisa que eu poderia dizer seria eu via no shopping. Na verdade, não ficaria legal, né, pessoal? Por isso que a gente coloca justamente aqui na frente. Então, nós temos um objeto direto, o complemento do verbo está, na verdade, antes do verbo. Atenção para isso aqui. Nós temos o complemento verbal, nós temos o objeto direto, funcionando como complemento verbal, antes do verbo. Importantíssimo isso. Outra situação. Esse erro aqui é muito comum. A galera da quebrada, é uma marca da galera da quebrada isso aqui, tá? O Uber trouxe nós aqui. O Uber trouxe nós aqui, bro. Trouxe nós aí. O que acontece? O Uber, eu não posso dizer que o Uber trouxe nós aqui, tá? O Uber trouxe-nos. Por quê? Porque nós é um pronome pessoal do caso reto. Aí você fala assim, Thales, você está dizendo que nós é um pronome pessoal do caso reto, mas você tem o pronome oblíquo tônico ali, que tem nós também. Mas onde está a preposição, pessoal? Eu posso sim utilizar. Notem que ele, ela, é tanto um pronome pessoal do caso reto quanto um pronome tônico, tá? Mas quando, na verdade, são duas situações diferentes. Aqui, se eu for utilizar ele, ela, tudo bem? Nós, vós, que são iguais aqui ao do caso reto, eles terão de estar precedidos de preposição, que nós veremos exemplo disso também. Então, atenção, eu não posso dizer o Uber trouxe nós aqui. Eu tenho que dizer o Uber trouxe-nos aqui. Porque o nos, que é um pronome oblíquo átono, ele sim pode funcionar como complemento de verbo. Então, pessoal, o pronome pessoal do caso reto não pode ser utilizado como objeto de verbo. E é por isso que nós temos os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos são os caras adequados para serem utilizados como objeto de verbo, tá? Já repeti isso umas 5, 10 vezes, mas é para fixar, tá, pessoal? Para fixar é para ficar claro. E outra coisa, oblíquo é aquilo que não se pode definir nem como perpendicular, nem como paralelo. É aquilo que é inclinado, tá? Que não se apresenta de maneira reta, torto, tortuoso. Então, pessoal,
Quando falar de oblíquo, lembra de algo que é curvo, algo que não é reto, algo que não é direto. Eu até coloquei isso aqui em algum lugar, vejam só. Vamos seguir um pouco na discussão, depois eu volto no conceito lá de oblíquo. Atenção, pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto servem para conjugar o verbo e substituir o nome. Isso eu já falei. Quando eu digo reto, pessoal, é porque eu estou fazendo referência direta, eu estou fazendo referência a uma relação direta com o verbo. Então, o pronome oblíquo do caso reto, o pronome do caso reto, ele vai funcionar como sujeito, ele pode funcionar como sujeito substituindo-o, tá? Os verbos se flexionam para os pronomes do caso reto, mas não para os oblíquos. Essa situação aqui eu tirei lá do Instagram do professor Noslen. Comecei a seguir ele há algum tempo e ontem, eu acho, eu vi esse post aqui. Vejam só, para eu ou para mim? Para mim dormir, preciso de silêncio, ou para eu dormir, preciso de silêncio. Aí veio a Amanda Ashley, um comentário muito certeiro, um comentário muito assertivo, tá? O que ela diz? Ela simplesmente diz, mim não conjuga verbo. Aí o pessoal até brinca, né? Fala assim, nossa, fulano fala como índio. Para mim dormir, mim não fazer nada, mim não comer, mim não dormir. Então a gente deixa para quem não tem conhecimento aí básico da gramática flexionar com mim, tá? Não flexiona, pessoal. Mim não conjuga verbo, tá? Comigo não conjuga verbo. Se não conjuga verbo. Essa é importantíssima, é uma dica muito importante para a gente levar. Então o que acontece? Mim não conjuga verbo, mim é objeto de verbo. Tudo bem? Pronome. O que mais? Vamos falar um pouco dos pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos servem para serem objeto, complementar o verbo. Pronomes oblíquos átonos não são preposicionados. Porém, temos de nos atentar para o lhe, porque ainda que ele não tenha uma preposição explícita, vamos dizer assim, ele pode funcionar como objeto indireto. Pronomes oblíquos átonos não são preposicionados, isso de modo geral, tá? Esses caras aqui não são preposicionados, porém, os tônicos são preposicionados, esse sim. E as preposições que vêm antes deles são normalmente a, de, para e com. Tudo bem? O lhe pode funcionar como objeto indireto, como se tivesse uma preposição, já disse isso a você. Os pronomes oblíquos tônicos são preposicionados e as preposições que os precedem são normalmente a, de e para. Veremos exemplos. Os pronomes oblíquos não estabelecem relação direta, ou seja, reta, como a de sujeito, com o verbo. Ela me ama. Neste caso, vejam só. Aqui eu tenho um pronome oblíquo átono, tá? E não tem preposição, ele não é preposicionado. Ela me ama. Você procura a preposição aqui, não tem. Tem só o pronome oblíquo átono. Mas ela gosta de mim. Notem que a preposição... Opa, onde está? A preposição pede um pronome oblíquo tônico, tá? Então, pessoal, vale associar os pronomes oblíquos tônicos à preposição. Os átonos não. Os átonos, nós temos o caso especial do lhe, que funciona como objeto indireto, mas de maneira geral, os pronomes oblíquos átonos não são preposicionados. Já os pronomes oblíquos tônicos são sempre preposicionados e as 4 principais preposições que os acompanham são essas. Então, oblíquo é curva, oblíquo é aquilo que tem desvio. E desvia de quê? Desvia-se do verbo, não estabelece uma relação verbal direta, por isso ele é oblíquo, tá? Então vejam só, pessoal, e eis aqui a prova de que pronome oblíquo não exerce relação verbal direta. Por exemplo, ele a trouxe aqui. Ele a trouxe aqui. Notem que aqui nós temos um pronome pessoal do caso reto, tudo bem? E aqui nós temos o pronome oblíquo átono a, no singular, e o pronome oblíquo átono as, no plural. Então, ele as trouxe aqui. Notem que eu mudei o objeto do verbo. Eu mudei o objeto do verbo e o verbo não sofreu flexão. Não sofreu flexão. Mas se eu mudar... Eu tenho espaço para fazer isso? Não tem. Se eu mudar eles a trouxeram aqui.
Então, notem que quando eu mudo o pronome pessoal do caso reto, o verbo corresponde. Eles as trouxeram aqui. Então, se eu mudar aqui, ó, ele a trouxeram, não, ele a trouxe. Ele a trouxe. Notem que há uma correspondência, há uma concordância direta entre ele e o verbo, porque neste caso ele está funcionando como sujeito. Então, do mesmo jeito que a Amanda Ashley disse aqui, mim não conjuga verbo, a gente pode dizer que pronome pessoal do caso reto conjuga verbo. Tá? O que mais? Vamos a alguns exemplos aqui. O lhe pode funcionar como objeto indireto. E pessoal, eu estou usando o lilás, o púrpura, o, como é que fala, magenta, não sei. Eu estou utilizando o roxo como indicador de preposição, tá? Eu estou estabelecendo uns padrões aqui para que a gente chegue na análise sintática já tem uma base. Aquilo que é relativo ao nome, ao substantivo ou ao sujeito, eu estou utilizando o azul. Aquilo que é roxo eu estou utilizando para preposição, e esse tom de laranja aqui, ó, esse tom de laranja mais escuro, eu estou utilizando para o complemento verbal, tá? E o verde eu estou utilizando para os verbos. Então veja, sempre que tiver o roxinho aqui nos meus textos é preposição. Se atentar para que o lhe, ele funciona como objeto indireto. Falou indireto, pessoal, lembrar de preposição, tá? A preposição do complemento pode estar escondida no pronome. Então eu trouxe mais casos dos que eu já apontei para vocês lá em cima. Vejamos. Contou todos os segredos a ele. Quem conta algo a alguém. Então contou todos os segredos a ele. Notem que esse a ele pode ser comprimido na forma do lhe aqui, ó. Tudo bem? Contou-lhe todos os segredos. Mais um caso. Informou a desinteligência que ocorrera ao delegado, ou informou-lhe a desinteligência que ocorrera. Mais um caso. Ela deu o seu número de telefone a ele, ou ela deu-lhe o seu número de telefone. Então, notem, pessoal, que aqui nós temos a preposição, tá? E o pronome oblíquo tônico. Ah, você fala assim, Thales, mas você disse que pronome pessoal do caso reto não pode ser objeto de verbo. E não pode, tá? Pronome pessoal do caso reto, os caras dessa tabelinha aqui, não podem ser pronome objeto de verbo, complemento de verbo. Aí você fala assim, mas Thales, eu vi ele lá. Pessoal, o ele que você viu não foi um pronome pessoal do caso reto. O ele que você viu foi um pronome oblíquo tônico, tá? E notem que ele está precedido de preposição. Então aqui, ó, a ele, tudo bem? A ele, a ela. Ou um outro exemplo. Ele deu o seu número de telefone a ela. Neste caso, nós temos uma preposição. Esse a poderia muito bem ser substituído por para, tá? Que aí ficaria mais claro aqui a ideia da preposição. Pessoal, só para fechar, o complemento, pronome oblíquo, pode estar deslocado por próclise ou um outro fenômeno, tá? Que fez com que fosse parar lá para frente. Mas o que acontece? É aquilo que eu comentei. O objeto do verbo pode estar antes do verbo. Nós estamos acostumados ao objeto do verbo estar após ao verbo, e aí a gente pode ter alguma complicação na resolução de uma questão por achar que o objeto sempre vai estar após ao verbo, enquanto ele pode estar muito bem aqui preposto, tá? Ele a trouxe aqui, ele as trouxe aqui. Outra situação em que o objeto está preposto ao verbo. Nada lhes foi informado apesar das inquisições. Inquisições, eu usei essa palavra do jeito certo, será, pessoal? Inquirir, inquisições, perguntas. Inquisições, significado. Apesar das perguntas, inquirição. Inquirição é indagação, isso mesmo. Inquirição se adequa melhor ao sentido que eu quis utilizar aqui do que inquisições, tá? Apesar que acho que são sinônimos, poderia ficar muito bem aí. Eu vou deixar. Apesar das inquirições. Agora faltou só concordar em número, né? Inquirições. E aqui, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Aí o que acontece, pessoal? Nada lhes foi informado, apesar das... Vamos facilitar, tá, pessoal? Coisa que eu deveria ter feito desde o começo.
Nada lhes foi informado apesar das perguntas, tá? Perguntas, Ctrl V. Então tá. Nada lhes foi informado apesar das perguntas. O que foi informado? Nada. Tudo bem? Nada foi informado a eles. Nada foi informado a eles apesar das perguntas. Então, quem informa, informa algo a alguém. Neste caso, nada foi informado a eles. Nós temos o nada foi informado a eles. O que foi informado? Nada. Quem informa, informa algo a alguém. Então, pessoal, nós temos casos em que o complemento do verbo encontra-se antes. Neste caso aqui, eu não tenho certeza se nada vai ser complemento do verbo ou se vai ser sujeito, mas o nada não... Tudo bem, eu tô com dúvida aqui, mas em uma análise preliminar, a gente pode discutir isso aí, é que o nada ele é, sim, objeto do verbo, da locução verbal foi informado. O que foi informado? Nada. Tá? Ou será que vai funcionar como sujeito? Enfim, pessoal, espero que vocês aproveitem o cerne dessa aula, tá? O principal objetivo dessa aula é de que o lhe pode funcionar como objeto indireto, o e o a funcionam como objetos diretos, tá? O pronome pessoal do caso reto conjuga verbo, pronome oblíquo não conjuga verbo, os átonos, de modo geral, não têm preposição e os tônicos são preposicionados. É isso aí que a gente precisa levar lá para a parte de regência, tá? Pessoal, se esse conteúdo foi de algum modo relevante para você, se inscreva, inscreva-se, deixe um gostei, tá? Para valorizar o nosso trabalho. A gente está aqui todo dia compartilhando conteúdo. E segue a gente lá no @civilengenheiro ou no @feitosa_tales. A gente segue na maratona de preparação, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.